Muito bem, mais uma questão Instituto Consuplan. Vamos para o enunciado. Gabriela viajou para uma cidade vizinha para visitar os seus pais. Para isso gastou 1/3 da gasolina que havia no tanque do carro. Após visitar os seus pais, ela resolveu fazer uma visita surpresa para a sua melhor amiga, que morava em uma cidade um pouco mais distante, tendo gasto 1/4 da gasolina que havia sobrado em seu tanque. Após visitar seus pais. Ah, tá. Deixa eu ler de novo aqui. Ó. Tendo gastado 1/4 de gasolina que havia sobrado em seu tanque após visitar seus pais. Beleza. A segunda parte aí, ou a parte final. Na cidade da amiga, Gabriela percebeu que havia sobrado 15 litros de gasolina no tanque do carro. Com quantos litros de gasolina o carro de Gabriela estava inicialmente? Cara, esse é o tipo de questão que você resolve de diversas maneiras, tá? De diversas maneiras. E eu gosto de apresentar, quando isso é possível, as várias maneiras de se resolver essa questão. Bom, primeira coisa, você tem que entender, tem que desenhar a questão, porque aí fica mais claro. Ó, o que nós vamos pensar? Vou fazer o seguinte, ó, ela estava no ponto inicial, lá na casa dela, certo? E ela foi lá para a casa dos pais. Então ela foi lá para a casa dos pais, beleza? Gastou um tanto de combustível. Depois ela foi lá na casa da melhor amiga, certo? O que ocorre? Aqui a gente já pode fazer algumas brincadeiras. Por exemplo, eu não sei com quanto que ela saiu de combustível. Na verdade é o que a pergunta quer saber. Né? Mas ela te fala o seguinte, que ela gastou 1/3 de gasolina. Então para ela ir da casa dela até os pais, ela gasta 1/3, certo? Então nesse trajeto ela gastou 1/3. 1/3 de quanto? Se nós atribuirmos um valor X, e é o que devemos fazer, porque não sabemos a quantidade inicial, podemos dizer que ela gastou 1/3 de X. Agora preste atenção, quando eu falo para você que eu gasto 1/3 de alguma coisa, você tem que trazer à sua mente que sobrou 2/3. Porque o que significa essa fração 1/3? É algo dividido em 3 partes em que eu possuo uma. Se eu possuo uma, me sobra essas duas aqui. Então, ou seja, se eu estou falando para você que eu gastei 1/3, automaticamente tem que vir à sua mente que sobrou 2/3. Tá? Então, que vai ser útil na segunda parte. Ó. Ela fala o seguinte, que foi na casa da amiga, que morava um pouquinho mais distante, tendo gastado 1/4 da gasolina que havia sobrado. Quanto que sobrou, gente? Me fala. Quanto que sobrou? Bom, sobrou 2/3 de X. Concorda comigo? Se eu gastei 1/3 de X, sobrou 2/3 de X. Aí ele fala, então, que gastou 1/4 desse 2/3 X. Então, ela gastou 1/4 de 2/3. Basta multiplicar. 1 vezes 2, 2x. 4 vezes 3, 12. Eu posso simplificar. Ó. 2 dividido por 2 dá 1. 12 dividido por 2 dá 6. Então, x sobre 6. Então, aqui, para ir dos pais até a amiga, eu gastei x, ou ela gastou x sobre 6. Beleza. E aí sobra, né, nesse ponto aqui, ela fica com 15 litros. E aí tem várias formas de se resolver, né? Mas a primeira coisa é entender o que é a questão. Então ela vai da casa dela, sai com um tanque lá com a quantidade, vai até a casa dos pais e depois anda um trecho lá para a casa da amiga. E sobra 15 litros no carro. Então ela vai a 2 lugares e sobra 15 litros no tanque do carro. E aí ele quer saber qual era a quantia inicial. Bom, veja só. Eu vou resolver aqui de uma forma que o pessoal costuma chamar de regressivo. Eu vou vir daqui do 15 até o final. Se sobrou 15 litros, vamos trabalhar com essa parte final. Eu não gastei 1/4 do que sobrou. Ele não está falando para mim que eu gastei 1/4 do que sobrou. Concorda comigo que se eu consumir 1/4 do que sobrou, o que sobrou, ou seja, os 15 litros, vai corresponder a 3/4. Certo? 3/4. Veja só, 15 litros são os 3/4. Ok? E aí o que acontece? Se 15 litros são os 3/4, 1/4 vai corresponder a quanto?
Você saberia me dizer? É só você pensar. Olha só, vamos pensar. O que é 1/4? 1/4 é algo dividido em 4 partes. Se eu falo para você que essa parte com essa e essa dá 15 e as partes são divididas iguais, você vai deduzir que aqui é 5, aqui é 5 e aqui é 5 e aqui também é 5, que totaliza 20. Então, olha só, 1/4 vai corresponder a 5. Pronto, eu já descobri. Então, até eu chegar aqui, ó, na amiga, né, aliás, na casa dos pais, tinha 20 litros. E agora? Mesmo raciocínio. Se eu gastei 1/3, olha só, se eu gastei 1/3, me sobraram 2/3. 2/3 é 20, certo? 2/3 é 20. Se 2/3 é 20, é fácil concluir que 1/3 é 10. Por quê? Vou de novo na figurinha. Aqui não ficou legal essa divisão, né? É melhor fazer vou fazer um retângulo e dividir em 3 partes. Isso aqui é para quem está mais acostumado, tá? A resolver dessa forma. Olha só, se eu falo para você que algo é dividido em 3 partes e que 2 delas correspondem a 20, e sabendo que a divisão é igual, aqui vai ser 10, aqui vai ser 10. Então, 1/3 é 10. Foi daí a conclusão. Então, eu gastei 10 litros, 20 mais 10, 30. Pronto. Já mata a questão B de bola. Essa é uma resolução. Não se desespere. Uma outra resolução possível, que aí eu chamo a resolução kamikaze. Por que resolução kamikaze? É aquela que você vai agressivamente para cima, não sabe nada, não lembrou nada e não flui equação, não flui a regressiva, não flui nada. O que você faz? Tenta ir testando as alternativas. Veja só como é fácil. Preste atenção. Suponhamos, eu vou testar, suponhamos que é 28 litros que tinha no começo. Ele fala para mim que eu gastei 1/3. Tá, 1/3, eu vou ter que descobrir quanto que é 1/3 de 28. E aí vai ser 1/3 vezes 28. Que vai dar 28 dividido por 3. Você já percebe que não vai dar uma divisão exata. Olha lá, 9,335 não dá uma divisão exata. E o resto aqui, ó, os 15 litros que sobra, é exato, não é número com vírgula. Então a A já estaria fora. E aí você já cairia no colo da B, né? Que é 30. Quanto que é 1/3 de 30? Ah, não sei, vou calcular. 1/3 vezes 30. Que vai ser 30 dividido por 3. Opa, divisãozinha exata deu 10. Beleza. Então 30, tiro 10, até os pais eu vou gastar 20. E depois 1/4 do que sobrou, 1/4 de 20. 1/4 vezes 20, que vai dar 20 dividido por 4. Opa, perfeito, 5. Olha só que beleza. Gasto 5 litros. Opa, esse menos 5. Gasto 5 litros. Vai me sobrar aqui, ó, na amiga, 15 litros. Beleza? Pronto, é uma resolução. Certo? Não é a mais recomendada, mas, né, antes você fazer uma resolução dessa, arriscado que perder ponto, né? Beleza. E agora vamos para a resolução técnica da coisa, né? A resolução clássica. Vamos dizer assim, técnica não, que todas acabam sendo técnicas, mas uma resolução clássica. Vamos lá. Como que seria uma resolução clássica? Pense comigo. Se eu somar o 1/3 de x, né, que eu gastei para ir nos pais, mais x sobre 6 que eu gastei para ir nas amigas, mais 15 litros que sobrou, você concorda comigo que tem que ser igual ao total? Não é isso? Se eu somar o que eu gastei, ó, gastei para ir nos pais, gastei para ir na amiga, e aqui a sobra, se eu somar tudo isso, tem que dar o total. Tá, quanto que é o total? Não sei, mas nós já atribuímos x para ele. Pronto, chegamos numa equação. Aqui é só desenvolver a equação. Olha como que é suave isso aqui. Vejam só. Primeira coisa, vou somar aqui esse 1/3 x mais x sobre 6. 1/3 x mais x sobre 6. MMC vai ser 6. 6 dividido por 3 é 2. 2x. Dividido por 6 é 1. Mais x. Então aqui nós vamos ter 3x sobre 6. Ainda posso simplificar. 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. Então x sobre 2. Então a soma disso aqui dá x sobre 2 mais
Ah, esse 15 eu já vou passar lá para o outro membro. Eu vou trazer o x para cá, menos x, e o menos 15 para lá. Tira o MMC de x sobre 2 menos x sobre 1, vai ser 2. 2 dividido por 2 é 1, vezes x é x, 2 dividido por 1 é 2, vezes menos x menos 2x. É isso? Beleza. X menos 2x vai dar menos x sobre 2. Então, eu vou ter aqui, ó, menos x sobre 2 igual a menos 15. Só multiplicar cruzado aí, né, galera? Debaixo do 15 aí tem 1 como denominador. Então, vai ser menos x vezes 1 e 2 vezes menos 15. Se quiser ir adiantando aí o cálculo, vamos lá. Que existe 1 como denominador. Posso fazer isso aqui, multiplicar cruzado. Então, menos 1 vezes x, aliás, menos x vezes 1, menos x. 2 vezes menos 15, menos 30. Agora eu multiplico por menos 1 para tirar esse negativo do x, porque nós não estamos procurando menos x. Nós queremos o valor de x. Então, multiplico os dois membros por menos 1, x igual a 30. Perfeito? Chegamos a 3 resoluções que apontam para o mesmo caminho. Ainda existiria uma outra possibilidade. Ó. Ainda tem uma outra possibilidade. Que seria essa. Equaçãozinha também, mas você poderia ter tido um raciocínio um pouco diferente, que seria uma variável. Você poderia pensar que o valor do tanque cheio, né, menos 1/3 de x que eu gastei, menos o x sobre 6, daria igual a 15 litros. Né? Ó, porque o que tinha no tanque, menos que eu gastei para ir nos pais, gastei para ir nas amigas, e sobra 15. Aqui eu já vou fazer direto, vou tirar o MMC de 3, 1, 6 e 1, é 6. Opa, beleza, você vai estranhar um pouquinho, eu tive que fazer um corte, mas tá bom, o MMC é 6. Ó. 6 dividido por 1, 6 vezes x, 6x. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, menos 2. X, né? 6 dividido por 6 é 1, vezes x é menos x. 6 dividido por 1, 6 vezes 15. 15 vezes 6 dá 90. Corta, corta. 6 menos 2, 4 menos 1, 3. Então, 3x igual a 90. Olha lá, x igual a 90 dividido por 3. Todo mundo já sabe que é 30, né? Pronto, viu? Várias resoluções. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima questão.